Sejam bem-vindos ao programa Meu Cantinho Gestante. Estou muito feliz de estar iniciando esse projeto aqui e hoje trouxe uma convidada muito especial, que é a Priscila Monroy. Ela é modelo nos Estados Unidos, está há algum tempo lá, mãe de 3 crianças, então ela tem muita informação aí para trazer para a gente, para ajudar. E ela é minha amiga de infância, nossos pais são amigos também. E estou muito feliz com a sua presença aqui. Pri, se você puder se apresentar. Obrigada, eu sou Priscila, eu tenho 39 anos, mãe de 3, nasci e cresci no Brasil, mas mudei para os Estados Unidos há 20 anos. Sou modelo e sou health coach também. Então, pretty much it. E meu português, me desculpem no começo, vai ser não está dos melhores, mas a Adormecido. gente tenta o nosso melhor. Sim. Ô, Pri, conta um pouquinho pra gente, então, como que foi suas gestações? Elas foram planejadas? Você teve mal-estar? Como que foi? Cada uma foi Ó, diferente? cada uma foi diferente. O primeiro eu tive com 29 anos, meu menino, e foi super planejada. Mais de um ano tentando ter o primeiro filho. Eu viajava muito, trabalhava muito. A nutrição não era das boas, porque estava sempre viajando, sempre. Cada dia era num estado diferente, num lugar diferente. Então, demorou para conseguir engravidar a primeira vez. A segunda vez eu já estava trabalhando menos e foi um pouquinho mais fácil. A terceira, eu já estava bem satisfeita com 2 filhos, já tinha bastante trabalho com 2, e a pandemia veio, e o terceiro foi uma surpresa maravilhosa para todo mundo. A gente não estava esperando, não estava planejando, mas nosso pacotinho chegou com muita saúde, muita alegria e muito bem-vindo nesse mundo. Então, a terceira foi uma surpresa, mas para te falar a verdade, com 38 anos, uma gravidez natural, né? Mas eu vou dizer que fazendo mais exercício, minha nutrição era melhor, mentalmente estava num espaço muito bem. Então, acho que foi uma combinação de muita coisa para ser um presente. Então, acho que foi a combinação Uhum. de várias coisas ao mesmo tempo. E qual que foi a sua maior dificuldade na gestação? Na primeira foi mais tranquilo, vou dizer. A segunda eu ganhei muito peso. E não foi peso de estar comendo desesperadamente, foi peso mesmo natural que veio. Então, o finalzinho da gravidez foi um pouquinho mais difícil, foi bem cansativa. A terceira, eu tive um probleminha com a pressão alta, por ser um pouquinho, aqui eles falam mais senior, né? A gente um pouquinho mais velha, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção em outras coisas. Então, a minha pressão foi que no finalzinho deu probleminha, que até então Uhum. ele nasceu 3 semanas antes. A gente fez Olha. uma cesárea de emergência, eu tinha deixado meus filhos na escola, eu fui não tomar um cafezinho, fui fazer compras, meu médico ligou, falou que meus exames não estavam muito bom. Voltei para o médico, ele falou, fez os exames lá que eles recomendam, de stress test, né? Que eles põem para ver se o bebê está bem. Ele voltou e falou assim: você vai para sua casa, pacota as suas coisinhas e vai para o hospital. A gente vai ter um nenê hoje. Eu Ai, falei, que susto! Como assim? como assim? Então, nessa parte, no terceiro, foi bem assim. Foi uma cesárea emergência, porque eles estavam colocando a minha saúde em primeiro lugar, né? Que estava muito alta Uhum. a pressão. E em relação ao mal-estar, essas coisas você teve? Teve momentos de tristeza ou não tá feliz com o corpo, algo assim? Na gravidez, não, mas sempre tem. Na gravidez, eu acho que as 3, como que fala, embrace, eu abracei as 3 Abraçando. gravidez gostoso, sabe? Para falar a Foi um verdade, momento tranquilo. tranquila, eu não exagerei com comida, eu não tive esses, como que fala no Brasil, crave, Desejos? desejos.
Não tive. Para falar a verdade, tive. Eu tinha desejo de comer frango e ovo. Vai entender, vai entender. Nada muito diferente, assim. Os Não, desejos não. doidos. Desejo os dois, desejo que estava desejando mesmo. Uhum. Então, mas foi mais assim, o finalzinho, a parte, eu vou dizer, a parte finalzinha dos 2 meses até o final é que acho que os hormônios vai mudando também, Sim, mentalmente a gente já vai pensando o que vai acontecer com mais uma ansiedade vai chegando, né? sim. E você chegou a fazer terapia durante alguma das gestações? Não cheguei, não Não? cheguei. Não, Ah, sim. apesar de que em todas as consultas eles perguntam como a gente está, se precisa de ajuda, então eles oferecem ajudas no consultório, né? Mas eu, Uhum, eu não, eu não, não aceitei nenhuma vez. uhum, sim. E o parto, os outros partos, você falou que o último foi cesárea, né? Os outros foi normal, foi cesárea, como que foi? Os 3 foram cesáreas, porque os Hum, 3, desde que aqui, se a primeira cesárea, provavelmente todos vão ser cesáreas. hum, Eles têm o VBAC, mas aqui eles não, na verdade, eles não gostam de reverter. Uma vez que fez cesárea, eles uhum. preferem todos ser do mesmo jeito, E sabe? aí nos Estados Unidos eles são bem a favor do parto normal, né? Que eu vejo que cem no por Brasil cento aqui é muito cesarista, né? Tem mais cesáreas do que parto normal. Aí eles incentivam, né, o parto normal. Total, total. Aqui eu Uhum. incentivo. E para falar a verdade, culturalmente, eu crescendo no Brasil, tudo, eu preferi ter o parto cesariano no começo. Que a É. gente, quando numa das últimas consultas que eu fiz, o bebê já estava bem grandão. Agora eu não sei você saber traduzir em quilo, mas foram bebês bem grandes e a minha frame eu sou um pouquinho curta, ser um pouquinho Quadril. quadril Quadril estreito. estreito. Quadril estreito e o bebê já era muito grande. Então, preferimos, o médico perguntou, né? Eu preferi fazer. E aqui eles são bem. Eles perguntam. Eles, se você falar o que você prefere, essa é a minha preferência, eles vão com o que o paciente fala. É você o corpo, é Uhum. você. Então, o meu Ah, que médico estava legal. a favor. Mesmo eles querendo o mais natural, que é o mais fácil. Não é mais fácil, o mais. É fisiológico, né? Exatamente. Não é uma cirurgia, né? A gente não está Sim. falando de uma cirurgia total. Uhum. Mas os 3 foram todos cesáreos. E você tinha algum medo em relação ao parto? A primeira vez, sim, muito, muito medo. Gente, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe como que é a recuperação, você não, né? Uhum. Você tem uma ideia, você lê livro, mas você viver, conviver e passar a realidade é outros 500, não é, Sim. né? Então, acho que mais ansiedade e o medo de não saber o que esperar, né? O que é muita Sim. dor, onde que é a dor, né? Então, Uhum. nessa parte, daí, vou dizer o primeiro, o segundo a gente já sabe o que é. Eu lembro o que aconteceu na primeira vez. Aí o terceiro, eu falei assim, já Não é novidade. quer dizer, não é mais novidade de nada. O que não aconteceu no primeiro, talvez aconteceu no segundo. No terceiro vai ser uma mistura do primeiro e do segundo. Então, aí a Uhum. gente já fica um pouco até mais tranquila, né? A sua recuperação da cirurgia mesmo, como que foi? A primeira vez foi mais difícil, porque acho que quando corta, né, as partes do músculo, tá, a primeira recuperação foi mais punk, vou dizer. A segunda, um pouquinho mais fácil, e a terceira, não no mesmo dia que ele nasceu à noite, mas no dia após, já estava, eles fazem a gente andar certinho. Saímos do hospital 2 dias depois e a recuperação com 3 filhos. E aqui eu não tenho ajuda, aqui é só nós. Então, a recuperação teve que ser rápida, vamos dizer. É isso que eu ia te perguntar, se você teve alguma ajuda no pós-parto, se tinha alguém que O ficava aí com marido, você. aqui, não vou dizer que é cultural o marido ajudar muito, porque aí no Brasil tem, todos os países têm. Sim. Mas especialmente o meu marido, por ser um pouquinho mais velho que eu também, tem um trabalho flexível, ele consegue apoiou a gente, né? Eu e quando o terceiro nasceu, com as outras 2 crianças,
um apoio mesmo foi do meu esposo, né? Meu Uhum. esposo que pôs a Que mão, tava ó, junto. é pai também. A gente brinca Sim. aqui às vezes, o pai, a mãe vai para algum lugar e fala, o papai vai fazer babysitting. Não vai fazer babysitting, é pai também, ele É está a função criando do o pai, filho. né? É isso mesmo. O pai Exatamente. não é rede de apoio, o pai é pai. É pai, exatamente. É, Ajuda a criar. Quando a isso. gente tá cuidando do filho, fala a mamãe tá babysitting. Não, a mamãe tá, É. Tá sendo tá mãe. sendo mãe. O pai tem que ser pai. Então, nessa rede de apoio, eu vou dizer meu esposo é que é meu braço direito sempre. Uhum. E teve momentos difíceis aí no pós-parto, que estão aquelas mudanças hormonais, né? Não sei se você conhece, não sei qual o termo aí, mas aqui a gente chama de baby blues, blues Baby blue. puerperal, né? Que às vezes a mulher fica triste, sem energia. Você passou por alguma coisa assim? Sim, eu vou dizer que vinha umas waves de choro, do nada. Que do Uhum. nada a gente ficava triste, não sabia por que estava triste, mas estava triste. Daí Sim. chorava, 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 melhorava. Foram algumas, eu vou dizer, nos primeiros 3 meses ali Uhum. que Que eu lembro bem, acontece. que dá parece um apertinho assim no peito, que dava Sim. uma vontade de chorar mesmo. E isso nos três pós-partos, você sentiu? Nos três. Uhum. Até no último eu me lembro. Eu falei, falando pro meu marido, eu tô triste, não sei por que. Ele falou, chora. Eu falei, chora, se sente bem, se quiser, vamos dar uma andada, vamos respirar um ar puro para, né? Sim. Pra No primeiro dar filho, acho que o marido fica mais assustado, né? Depois eles já estão meio adaptados, né, à situação. Não, e tem Porque... uma história engraçada do primeiro. Eu É. lembro que quando ele nasce, meu menino nasceu, a gente tem um cachorrinho, né? E o nosso amigo estava cuidando do cachorrinho, porque eu falei, é muita coisa. Eu me lembro sentada na cadeirinha dando mamar, chorando que meu cachorro não estava ali. Cadê meu cachorro? Eu dei meu cachorro embora. Eu falei, o cachorro não foi embora, ficou só uma semana com alguém. Mas daí é um hormônio que vem que a gente Não tem não tinha explicação, controle. né? Não tem controle, não tem explicação. E em relação à amamentação, você conseguiu amamentar? Você quis? Você gostava? Isso é uma coisa que até o meu menino fez 1 aninho o mês passado. Até hoje eu faço a amamentação exclusiva nele. Ah, Até legal. hoje ele não pegou mamadeira, então tem que ser no peito a- o dia inteiro. Então nessa parte, Uhum. os três foram entre 1 ano a 14 meses. E esse meu terceiro está com quase 13 meses agora, e a gente está indo. Aos pouquinhos agora eu vou, que agora já, né, ele já está comendo bastante, vamos diminuindo um pouco as mamadas durante o dia, né? Uhum. Vai transferindo um pouco. E você teve algum problema de rachar seio, de... Os três, Julie, os três, Isso é até coisa que nem a experiência não... não. Eu só aprendi a comprar a pomadinha que eles têm, né? Que ajuda a coisa. Eu sempre falo no sol de manhãzinha, a pomadinha para ajudar. Mas os três racharam, chegava até a sangrar de, de, E de aí as rachar. mudanças hormonais junto. Os três. Mas Olha. ali não foi fácil, não é uma experiência que tem que passar do ponto de dor ali até, né, a gente ir para outro lado. Mas né, Uhum. no comecinho, a primeira semana, e o bebê, não, na verdade, não está tomando tanto leite, né? Ele está chupando, Uhum. fazendo o estímulo, mas não está tomando tanto, né? No de leite ainda não Sim. desceu totalmente. Então, nessa parte Uhum. é É meio punk. difícil. É nível hard. É, exatamente. E o que você achou as maiores dificuldades aí do pós-parto? Pós-parto, fora um pouquinho de baby blues que a gente tem, né? Eu acho que é mais não ser a mãe, não ser a mulher, é ser quem você é, para redescobrir você. Eu acho que nessa parte, até hoje Sim. em dia, eu trabalho nisso, né? Porque Uhum. 24 horas você é mãe, 24 horas você é mulher, e quem sou eu, que o meu trabalho, o que Sim. eu gosto de fazer, o que eu até brinco com minhas crianças.
Eles querem ficar acordado até certa hora. E eu falei, não, agora é a hora da mamãe. Deixa a mamãe ser mamãe. Vamos todo mundo dormir. Então, é tentar achar hora para você, um momento para você, né? Mentalmente, Uhum, fisicamente, e coisas uhum, que eu gosto de fazer além dos dois, né? Além de ser mãe e sim. esposa. Então, acho que é tentar o pós-parto ainda existe, né? Não, não hormonalmente, né? Uhum. Mas tentar conciliar tudo que, né? Tudo que está passando na Equilibrar os nossa. pratos, né? Exato, é bem essa. Eu fiz uma live um dia falando sobre ser mãe sem deixar de ser mulher, porque eu acho que é um dos grandes desafios da maternidade. A mulher ela tem que criar uma nova identidade, porque é, ela não é mais só aquela pessoa, agora ela é mãe, ela tem essa nova identidade. E aí, para ela conseguir ter a nova rotina, conseguir dar atenção para o marido e para os filhos e um tempo para ela, e sem rede de apoio é bem mais difícil ainda, né? Você tem alguém por perto, que você pode deixar um pouquinho, você sair um pouco com o marido, né? Mas senão fica difícil, a gente tem que se organizar, senão a gente acaba se perdendo, né? Nessa identidade. E vai ficando Totalmente. muito mais pesado, né? É, Desequilibra, né? Porque isso. no contexto geral a gente tem que equilibrar, tentar equilibrar, né? Uhum, Nada vai ser perfeito, mas sim. temos que achar um tempinho, né? Achar o Uhum, nosso tempinho. com certeza. Você tem pelo menos uma babá aí que fica com as crianças de vez em quando, para vocês conseguirem fazer alguma coisa? Ó, eu não sei se eu sou um pouquinho mãe leão, Quer que também agarrar? eu vou falar que sou. A, a, a gente tem a mãe do meu esposo, dá para ficar um pouquinho com ele, mas não é por hora, Costume? não é por Uhum, hora. Dá uma uhum, ajuda, uma ajudinha, mas não é uma babá, entendeu? sim. E pegar babá aqui também, todos esses anos a gente nunca, né, não precisou. Sempre Uhum, um ou outro a gente deu uma maneira de se organizar. Por exemplo, agora meu marido não está trabalhando hoje, ele está com o bebê, andando com o bebê, foi no parque e tal. Os outros uhum. estão na escola. Então a gente se Vai se ajeita. organizando. É. E o que você acha que te ajudou nesse período aí de pós-parto, que você falou em relação à identidade? O que você fez que te fez se sentir melhor? Ó, Julie, para falar a verdade, pelo meu background de ser health coach, né, de o que é a minha filosofia é nutrição, é a nossa parte mental, nossa parte espiritual, é o exercício físico. Eu acho que é uma combinação de tudo. Tentar dormir nos dias de hoje ainda está complicado. Que é um dos mais importantes é o nosso sono para, né, Sim, revitalizar tudo, ainda não está 100%. aham, Mas tentando comer comidas de alta nutrição, de ainda ter pelo menos meia hora de exercício físico todo dia, ou ir andar para fora, pegar um solzinho. Então, acho que é uma combinação de saúde, uhum, é um que a gente chama um círculo, né? Eu tento preencher meu círculo todo dia. Até a parte de uhum, gratidão, de ter um momento né, de agradecer o que a gente, mesmo coisas ruins que está passando, mas aprender com isso. uhum, Eu acho que é uma combinação no pós-parto, no depois de filhos, é ter uma alimentação boa, ter uma parte espiritual boa, se rodear com pessoas que te faz crescer, né, que até às vezes a gente brinca que o meu marido ele challenge me, ele desafia. ele desafia, ele sabe que eu posso ser um pouquinho melhor do que eu estou fazendo, mesmo que eu Esse não goste de estimula. ouvir. Exatamente. Então, puxa a gente um pouquinho, né? Uhum, Então, nessa parte também, se rodear com pessoas que sempre estão te ajudando a crescer um pouco. Então, uhum, nessa parte de mãe também é importante. Até as amigas, por exemplo, tem amiga que eu não tenho fisicamente, mas a gente está sempre conversando por WhatsApp, alguma coisa, uma ajudando a outra, tem uma rede de sim. apoio, né? Eu falo que é muito importante a gente ter pessoas passando pela mesma situação que a gente ter esse círculo, né?
E Isso. eu tô criando também uma roda de gestante que eu vou fazer online com mães para Ótimo. falar sobre o que está por vir e também para ter uma troca de experiência ali já na gestação, né? E elas criarem Muito esse importante. círculo, porque eu tenho amigas também que passaram pela gestação junto e ajuda muito, porque enquanto está em casa ela também está. E só gente para se entender, né? Os perrengues ali da maternidade, que é aquelas coisas, né? Tem dia que você está cansada de ser mãe, você não está cansada do filho, mas você queria, né? Aquele dia tá tranquila, fazer alguma coisa. E a outra Exatamente. pessoa ali que está passando pela mesma situação, ela entende, né? Isso. Então, faz muita Não, é, diferença, né? é importante, muito legal esse trabalho que você vai fazer, de fazer uma comunidade de mães Isso. né, Para se que apoiarem, né? suporte, exatamente. Uhum. E falando um pouquinho, né, que você falou que cuidar da sua saúde é algo que te ajuda, né, nessas dificuldades, está tudo equilibrado. Muitas mulheres elas têm medo de não voltarem ao corpo de antes, no pós-parto, ou medo de engordar demais. Você tinha esse medo? O que você aconselha para essas pessoas aí que têm esse medo? O corpo nunca vai voltar a ser o mesmo. Isso eu já vou deixar bem. Vai, vai ser próximo, mas tudo alargou, né? A gente, Uhum, para voltar, não vai ser igual. Mas a gente tem que se adaptar e amar o que a gente tem, eu acredito. A gente tem que aceitar e amar o que a gente tem. Se a gente puder melhorar, a gente melhora. Mas ficar bitolada em peso, em coisa, eu acho que daí já passa do nível do que precisa ser. uhum, Pessoalmente, claro, tinha medo por ser modelo. Eu falei, e agora? Né? O que vai acontecer? Só que, de novo, engordei muito. Em todas as gestações eu engordei, até além mais do que normal. Mas sem dieta, como que a gente fala? Que fica ficar bitolado. bitolada, Isso, sem isso. sem A gente neurótico. neurótica, exatamente. Eu gosto de falar da dieta. Dieta já, o nome eu já não gosto, mas ela falou da dieta 80-20. 80% da minha comida, da minha nutrição, é arroz, feijão, é carne, são vegetais, são muitas frutas durante o dia. Comida de 20% feira. 20% é besteirinha, é uma bolacha, é um chocolate, é um croissant, eu acho que faz parte. Por quando a gente começa a falar não posso, eu não posso se limitar, aí que a rodinha aqui começa a girar do outro lado, que daí você vai querer Sim. mais. Então, eu acho Uhum. que quando a gente fala food freedom, liberdade da comida, mas é saber o Legal. que te faz bem, o que te Uhum. nutre, né, que as nossas células, nossos sangues são feitos do que a gente come. Se a gente só está Uhum. comendo besteira, vai ser feito disso, não só Uhum. fisicamente, mas internamente, né? Então, Uhum. comida para a gente é tudo, né? Então, nessa parte eu acho mais de corpo, não é são tanto exercício físico loucamente, é 20, 30 Uhum. minutos por dia para continuar, né? Deixar o corpo flexível, nosso cardio, é uma combinação também de tudo. É pilates, é Uhum. yoga, é uma caminhada, andar de bicicleta e nadar. Não é só, eu vou puxar peso para emagrecer. Não é isso. É Uhum. para a parte mental também. Acho que o exercício é para a parte mental também. Então, você aconselharia o equilíbrio para essas pessoas em tudo, né? É importante. Importante. O meu gol entre todas as crianças era fazer um triatlon, depois de todos os filhos. E os dois primeiros eu fiz, e o meu gol era fazer um nesse final de ano. Mas, de novo, com tudo com três, com tanta coisa, eu não me sinto preparada, eu não acho que ainda estou preparada, então não vou fazer o ano que vem. Então, vai ser uma meta para o ano que vem. Então, Uhum. mas a gente trabalha com o que a gente tem, a gente não de Sim, é volta importante se respeitar também, né? Respeitar o seu exato, corpo, o seu tempo, né? seu Porque limite. sim, porque às vezes a gente planeja uma coisa, mas na realidade, no dia a dia é diferente daquilo que a gente imaginava, né? Exatamente. Então,
É importante, né, a gente não pensar que vai dar conta de tudo, né? Eu falo que as pessoas ficam pensando, né? Nossa, eu olho no Instagram, parece que aquela mãe, ela, nossa, faz tudo, ela faz exercício, ela faz isso aqui. Só que ali é um recorte, né, da vida da pessoa. Você não sabe na vida real como que tá sendo. Então não pode pegar aqueles minutinhos ali como referência, né? Porque eu falo que se a mãe tentar dar conta de tudo, ela vai surtar, porque ela não vai conseguir. Ela vai ter que dar prioridades, ver o que que é mais importante naquele momento, talvez colocar no papel ali as atividades que ela tem que fazer, ir ticando, não deu para fazer hoje, joga para amanhã, e né, com muita flexibilidade, porque senão fica muito pesada a maternidade, né? Você Então, quer eu ser a acho legal. supermãe, né? A gente tem a síndrome da supermãe, de querer fazer É, tudo. É legal você falou, especialmente em social media, né? Que a gente tá vendo um clipezinho do coisa. Eu acho que até as pessoas que eu faço following aqui são mais para inspiração. O que eu, né? Uma, é aquele puxinho, não, eu quero ser assim, eu preciso ser assim, né? Porque senão é o que uhum, é você uma falou. inspiração, né? Isso. Uhum, Falar, um dia ou essa semana eu vou fazer isso. É uma inspiração mesmo. O que pode ser você ser um pouquinho melhor, entendeu? sim, com certeza. E você acha que a cultura influenciou de alguma maneira aí a sua gestação, a sua maternidade? Você acha que se você tivesse no Brasil teria sido diferente? É difícil saber, né? É difícil, a gente não sabe que é diferente. Eu vejo mais pela minha irmã, que teve filho quase ao mesmo tempo, né? Que a gente. Uhum, Aí, por ter a família por perto mesmo, né? Que ajuda, né? Eu acho que mais parte familiar, né? Que eles estão uhum. mais hands-on. Mas culturalmente, aqui eu vou dizer, na verdade, nessa área aqui que eu vivo, tem muita gente com muito filho. No mínimo é três. Então, né, a gente se inspira, voltando à inspiração, que Uhum, fazem, né? A gente faz acontecer, a gente faz trabalhar ao nosso favor, né? sim. Mas culturalmente eu não saberia dizer se é muito diferente ou não. Vou dizer assim, por exemplo, na amamentação, a amamentação aqui é meio assim, até hoje em dia, amamentar em público, tal, já é meio tabu, assim, ainda aqui, para te Ah, falar a verdade. uhum. Mas Não, interessante. entre médicos, assim, em consultas, eles são bem no ponto, vapt-vupt. Aqui não pergunta como tá o passarinho, o cachorro, é Bem 5 minutinhos. objetivo. É bem objetivo. Você está bem? Tem alguma Uhum, pergunta? Não tem pergunta? Faz o exame, tchau. Então é bem, uhum. Tem não muita é, conversa. não. Então nessa parte cultural, mas eu não saberia te falar, para te falar a verdade. Aham, não, tranquilo, não tem problema. E que você falou aí que na região, né, as mães têm geralmente três filhos aí por perto. Você sempre quis ter três filhos, você falou que dois estava bom. Teve algum Oh, momento, por exemplo, você teve o primeiro filho, teve algum momento que você falou, ai, não vou ter mais, porque tá muito difícil, aí depois você mudou de ideia. Como que foi? eu sempre dois, fala a verdade, eu sempre quis três, porque eu cresci com duas irmãs, né? A gente é tão legal, ter dinâmica demais. Mas depois dos dois, eu já estava no meio dos meus 30, os dois, o mais velho já estava com 8 anos, a mais novinha com 5 anos, né? Ninguém estava usando fralda, todo mundo já escovando o dente, todo mundo já colocando roupa sozinho. Independente. Para recomeçar, né? Voltar a não dormir, passar por tudo que passou nessa de pensar, eu achava que eu já não queria mais. Uhum. Mas também, se não queria mais, ou teria que, né? Eu não estava nada de precaução, Prevenção. prevenção. Então, até então, a gente estava, né? Se acontecer a Tava na guerra, chuva. exatamente, Sim. Mas se a gente pensar muito daí colocava o freio um pouquinho, né? Então, acho que Uhum. teve que acontecer mesmo para acontecer. Sim. Bom, as perguntas que eu tinha eram essas. Tem mais alguma coisa que você queria
né, acrescentar, que você acha que seja interessante? Não, eu achei muito interessante que você tinha comentado de ter um círculo mesmo, um grupo de mães Uhum, apoiando mães mesmo. Eu acho que isso é importante de uma mulher apoiar outra mulher, numa sim, sociedade que, né, ai, ela tem mais, ela tem menos, eu não tenho isso, você tem aquilo. uhum, Tirar esse bloco e a gente, todo mundo é mãe, todo mundo é mulher e, né, a gente se identifica, uma ajuda a outra. Acho que isso nessa parte é sim, muito importante. E ter alguém como você que ajuda, né, que coloque o pedestal ali e ajude todo mundo a se organizar, né, para uhum. uma tribo, né? Sim, que legal. Que bom que você gostou. É um projeto novo, né? A psicologia, chama psicologia perinatal, que é o entorno do nascimento, né? Então a gente trabalha com tentante, gestante, pós-parto e também a parte de parentalidade. Eu estou trabalhando hoje com isso, com a psicologia clínica e também fazendo essas rodas de gestantes que a gente chama de pré-natal psicológico. Então, além do pré-natal com o obstetra, é muito importante trabalhar também o psicológico, porque, né, você conseguiu estar bem, né, na gestação, ali no pós-parto teve apoio do marido, mas muitas pessoas têm muitas dificuldades, passam períodos difíceis na gestação, não se identificam com o corpo, ou não está feliz com a gestação, está passando muito mal, tem gente que passa mal a gravidez toda, né? Então, ter ali o suporte, ter uma pessoa que esteja escutando e auxiliando nesse momento, sem julgamento, é algo muito bom, porque a sociedade julga muito, né, os sentimentos da É. pessoa e ninguém escolhe sentir o que está sentindo. A gente precisa respeitar, né, essas pessoas. E Então, alguém para ouvir, alguém para te guiar, alguém para te, sim. né? E Alguém escutar para te escutar isso. sozinho, né? E as rodas de gestante, né? Você vê que outras pessoas também estão passando pela mesma situação, que não é só com você que está Não, acontecendo. E isso faz toda a diferença. A gente vê que a gente não está sozinha, né? Porque a maternidade ela pode ser muito solitária, né? Muitos momentos é. ali de madrugada, a mãe amamentando, aquela canseira, privação de sono. Então, às vezes a mulher está numa multidão, mas só ela está ali cuidando da criança. E é difícil, é difícil. E aí, você tendo esse apoio, alguém ali para você contar, para te ouvir, Para dar eu acho que faz toda a risada, diferença, né? falar, o bebê tá trocando fralda, até tá bebê trocando fralda, ele colocou o pé no cocô, foi cocô para todo lugar. É um círculo bom, é uma coisa boa que faz a gente Sim, se sentir bem, né? sim. Bom, obrigada, Pri. Foi muito gostoso estar aqui com você, ouvir a sua história. Espero que as pessoas gostem também de ouvir um pouquinho. E esse foi o programa Meu Cantinho Gestante. Sejam bem-vindos e obrigada. Obrigadão, Tchau, beijão pro outro tchau. lado do Beijo. mundo. Beijo lá dos Estados Unidos. Beijão, Tchau. até mais.